Salve, salve todos os santos e santas, sejam bem-vindos para mais uma aula de Lógica de Programação em ADVPL. Meu nome é Manuel Bezerra e nós estamos aqui no Clube do Proteus para passar mais esse conhecimento para vocês. Bom, essa é a terceira aula, da nossa sequência. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre comando de decisão ou seleção. E essa seleção é feita de forma simples, ou seja, ela só tem duas instruções. Ou eu vou seguir a primeira opção, ou eu vou seguir a segunda. E às vezes a mais simples ainda, eu só sigo uma, eu só tenho um if. Se isso aqui acontecer, faça esse bloco e pronto. Acabou a minha decisão. E a gente sabe que existem outras formas de se escolher, num produto nesse sentido, no desenvolvimento em si. Você pode escolher a primeira ou outra e ainda ter várias outras decisões a tomar, vários se não aqui agregado até você chegar na sua solução final. Então, quando a gente precisa ter mais de uma seleção, uma múltipla seleção, a gente precisa fazer esses ifs aninhados, Eles têm vários senãos ao decorrer da sua programação. Então tem aqui uma expressão de exemplo, que é o se a expressão for atendida, então faça esse comando de bloco, Caso contrário, nessa segunda aqui, ele vai fazer esse segundo comando de bloco. Caso contrário, se não satisfizer, vai para o terceiro comando de bloco. E se não satisfizer nenhum, ele vai para uma seção final aqui, que ele executa de toda forma. Essa seção final ela não é obrigatória, É só questão da tua programação. O que é que você quer na realidade? Normalmente a gente sempre tem uma saída, caso na precisão de nenhuma das opções acima atender ao meu requisito, então eu tenho uma saída final. Mas pode não ser de interesse para mim ter essa saída final. Eu posso simplesmente checar se alguma daquelas opções é satisfatória e se caso nenhuma delas seja, não faça nada. Siga o código ou saia do código, acabou a minha instrução. Eu tenho um exemplo bem prático aqui do comando de decisão de múltipla seleção, que eu digo que se a constante numeral A for maior que a constante numeral B, então a variável numeral C vai ser igual ao valor de B. Ou seja, se A for maior que B, C recebe B. Se eu disser que A é 4 e B 2, nesse caso C vai receber 2, que é o valor de B. Mas, ou seja, caso contrário, se a minha primeira satisfação não for verdade, ou seja, A for menor que B, aí eu pergunto aqui justamente no segundo bloco, mas se A for menor que B, então se esse cara daqui que seja verdade, A é 1 e B 2, vamos supor agora, então a variável numérica C vai receber o valor de A. Ela vai ser igual a A. Mas, ainda, se por acaso eles forem iguais, A igual a B, então a variável C vai receber a soma dos dois, certo? E caso contrário, ou seja, se não atender nenhuma dessas aqui for satisfatória, agora você pode perguntar para mim, como é que A só pode ser ou maior que B, ou só pode ser menor que B, ou só pode ser igual a B. Não tem outra opção para A ou B aqui no caso. Mas eu posso ter uma opção em que A não seja um valor numérico, Eu posso dizer que A é uma letra. E aí eu vou ter que tratar isso de forma diferente, Vamos supor, de repente o meu usuário do meu sistema digitou uma letra. Como é que eu vou somar uma letra com um número? Eu não posso. Aí eu vou ter uma solução de saída aqui. Caso contrário, ou seja, se nem for maior, nem for menor, nem for igual, ou seja, se acontecer qualquer coisa estranha a isso que eu quero, a essa condição natural que eu quero de soma entre esses valores numéricos, então C vai receber 0 e eu vou terminar a minha instrução. C não recebe valor nenhum. Aí eu sei que por algum motivo o meu usuário não colocou um número aí. Isso aqui é um exemplo bem simples, na sua forma mais básica, de se fazer a coisa. Só para vocês entenderem que comando de seleção múltipla eu tenho várias entradas e saídas para atender a minha requisição final. E já o de seleção simples não, ele é apenas uma. É um se, ou então no máximo um se, então só é uma ou outra, ou só aquela opção que você deseja.
tá? A forma mais comum de se fazer um comando de seleção, em vez de ficar com esses if, else, if, else, if, else, if, por aí vai, né? Então existe também a opção de você fazer um do case, né? Que o case normalmente ele é usado como lista de opções, tá? Ah, como assim lista de opções? Menu, esses menuzinhos que a gente começa a aprender quando tá nas primeiras aulas de programação, né? Uma das primeiras aulas que a gente vê em programação é fazer um menuzinho para o usuário digitar alguma coisinha na tela e eu escrever o nome, escreva seu nome, escreve, aí quando ele dá um ok, aí bom dia fulaninho, né? É coisa bem básica mesmo, tá? Então normalmente a gente faz um menuzinho para chamando as funções, né? Lembrando que toda função em ADVPL, ela, se for de usuário, ela vai ter que ter esse uzinho aqui na frente, tá? E aí se a opção for 0, eu chamo esse menu início. Se a opção for 1, eu vou chamar essa outra funçãozinha que é o menu de retorno. E se a opção for 2 ou 3, eu vou sair do meu programinha, tá? Então esse é um casezinho básico. A gente vai dar início a essa aula de hoje falando sobre esse casezinho. Eu vou dar uma afilada aqui no meu, que eu já tenho pronto, não sou besta nem nada, tá? E aí a gente vai esquecer esse if e else daqui, né? E vai colocar o nosso do case aqui em ação, tá? Então eu vou esquecer também o meu cevar ali. Agora a gente já vai para uma coisa mais profissional, não é? Então se a minha opção for 0, tá? Ele vai acessar esse case meu aqui e vai chamar essa minha função aqui, ó, ADVPL início, tá? Porém, essa minha função ADVPL início, ela não existe ainda no meu código, não criei essa função ainda. Então isso aqui vai ficar em standby, tá? E a gente vai seguir adiante. Eu, professor muito desleixado aqui, esqueceu de editar a aula de vocês, tá? Essa aqui é a aula 3, para a gente seguir a nossa linha de raciocínio. Eu vou dar um salvar como aqui, tá? E já vou editar essa aula também para não cobrir a aula 2, porque depois o que eu penso é colocar essas aulas todas disponíveis, né? Ou por vídeo, ou num link externo aí, que todos os vídeos acessem mesmo, não sei. Depois a gente vê isso. Então agora sim eu tenho a minha, né, a minha variável de seleção, tá? Dos menus. Eu não tenho ainda esse meu menu criado, então vou apenas fazer uma chamada a esse menu, né? E aqui eu vou fazer uma concatenação. Não posso fazer agora, não. Vou só colocar como string mesmo. Mais na frente a gente fala de concatenações, tá? Então, se eu colocar a opção 0, ele vai chamar esse menu aqui. Por enquanto a gente vai fazer assim, tá? No futuro próximo a gente começa a desenhar essas chamadas. Esse chama o menu retorno, passando esse all process, que é meu objeto de retorno, a minha variável, da minha funçãozinha. Tem um objeto aí definido nela. Tá? Eu vou ter que colocar essa função aqui também na minha pastinha para poder compilar. E essa é a minha aula 3. Eu vou deixar bem separado esses fontes, tá? Não vou deixar tudo na mesma pasta não. Quando a gente quiser um fonte, outro vai ter que clicar na aula. E até porque vocês veem que vocês podem criar uma estrutura de organização aqui, tá? Você pode ter vários projetos. No mesmo projeto você pode ter vários subprojetos aqui com seus fontes separadinhos e tudo mais. Então já vou tentando levar vocês para esse conceito também. Já compilou. E aqui eu vou chamar a minha aula 3 para a gente fazer um teste rápido, tá? Ele vai
imprimir essa primeira opção aqui, tá? Chama o menu ADV início, APV início, né? Que é esse menuzinho aqui, que então ele veio na minha função, ele deu o meu case. Coisa legal que eu vou fazer com vocês, eu vou debugar agora pra gente ver ele entrando na opção 1 e não na 0, tá? Eu vou marcar como break aqui, a gente só clica com o botão esquerdo na lateral aqui onde tem os numerozinhos, né? E onde a gente quiser parar, fazer uma parada no código da gente, a gente pode dar esse break aqui, que ele não vai seguir, ele vai chegar aqui e vai parar. Então eu vou fazer isso com vocês, para vocês terem essa noção já de debug, né? Você veja que ele deu uma setinha amarela em cima do meu N opção. E aqui no meu comando eu posso brincar para ver qual é a opção que está sendo executada no momento. No momento eu ainda não atribuí o valor 1 à minha N opção. Ela na verdade nem existe. Eu estou exatamente antes da linha de estrutura, né? Porque a linguagem de programação estruturais ela segue de cima a baixo, né? Ela vai do começo da minha instrução, da linha 1, ela vai descendo, linha a linha, executando o que tem nessa linha, tá? Linguagem orientada a objeto, ela já começa independente de onde esteja o seu código, ela pode ter feito uma chamada, uma instrução bem antes. Mas a linguagem estrutural não, você, exatamente na linha que está é que ela vai descendo. E aí, nesse momento aqui, eu ainda não passei por essa linha, eu estou exatamente aqui, ó, antes dela. É como se eu estivesse antes do L aqui, ó, esperando. É para passar agora ou não? Então, se eu der um play novamente, ele vai executar até a próxima bolinha vermelha. Então, se a minha bolinha vermelha estiver aqui, se caso ele não entre nessa opção do case, né, ele entre em alguma outra, tal, eu nem vou ver. Eu só vou ver a parada quando ele chegar aqui. Se ele entrar numa dessas aqui e executar, já era. No meu caso aqui, ele vai entrar na 1 e eu não vou ver ele chamando. Vai aparecer só a mensagem aqui na tela, feito da outra vez. Né? Mas se eu quiser ir linha a linha percorrendo meu código, eu tenho essas três opções aqui, né? De cursor. Deixa eu deixar paradinho para ver se ele aparece para vocês. Ele não quis aparecer, tá chateado comigo, não é? Mas esse aqui normalmente ele não entra na especificação do compilador, tá? Então tem um desses aqui que ele de fato, se tiver, ele demora um pouquinho mais porque você espera ele lá processar. Aqui não, aqui eu pulo a linha mesmo. Então seja lá o que você vá fazer aí, faça, que eu vou descer. Então quando eu clicar aqui, ó, ele já vai pro do case ali. Eu não compilei, não é isso? Muito provavelmente eu não compilei esse fonte meu. Rapidinho, tá, pessoal? Deixa eu rodar de novo aqui. Agora ele parou no case, tá? Então eu apertei aqui, ó. E daqui ele faz o meu... Ele não quer aparecer para mostrar a vocês. Então vamos para o menuzinho, né? Esse F8 ele percorre a linha, tá? Então dependendo do que você queira verificar nessa linha, se ele está chamando outra função, coisa do tipo, se não tiver como é que se diz? Se não tiver um break dentro da tua funçãozinha lá, ele vai entrar mesmo assim. Nesse F8 ele vai linha a linha, ele vai percorrer com calma. O que tiver a chamada dentro dela, ele vai atrás. O pular a linha, não. Se eu não tiver um break lá na minha próxima função, eu não vou. Ele não te mostra o que tinha na próxima função. Por exemplo, se eu tiver essa função, essa daqui já compilada no nosso programinha, quando ele passasse pela chamada dela, ele ia embora. Nesse pula linha, ele não entra dentro da minha próxima função. No percorre, ele entraria. E esse F7, ele tem quase a mesma função do meu F5, tá? Se eu apertar o F7, ele vai até o próximo break. Então, até o cursor novamente ele vai correr, tá? Meu F7. Eu não vou usar o F10 porque a gente não tem nenhuma função para verificar dentro. Então, já estou aqui na minha opção 0. Se você perceber agora e for lá no meu comando, clicar aqui do lado e der um Enter, ele já vai estar como 1. Porque ele já passou dessa linha aqui, ó. Ele recebeu 1. Se eu deixar o meu mouse em cima dele, você vê que ele mostra 1 aqui, tá? O que é interessante nessa linha de comando aqui é que no momento 1 ele vai sair daqui, não vai? Ele não vai entrar no meu 0. Mas agora, nesse momento, eu posso brincar de Deus aqui no ADVPL. Por isso que é massa o debug. Se eu quiser dizer que esse cara é 0 e der um Enter aqui, ele atribui 0. Então, a partir de agora, esse cara voltou a ser 0 no meu fonte. Se eu der um play aqui, se eu continuar com a minha jornada, ele vai entrar nesse case.
e vai bater no meu alert. Então se eu der um F10 aqui, ó, ele entrou, tá? Ele está dentro do meu case exatamente uma posição antes de chamar esse menu meu do alert aqui, ó. Tá? Então se eu for mais uma vez no meu F10, ele vai imprimir na tela o meu chama o menu início. Se eu der um OK, ele vai se embora, acabou o meu fonte. Porém, eu vou dar um break ali. Eu gosto de brincar de ideia, mas não deu tempo. Ele já passou. Na verdade, já fez a instrução, já caiu fora. Tá? Eu brincar de Deus novamente, para não ter que estar salvando e compilando esse cara, já que a gente está só testando aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou rodar novamente, né? Aqui no momento ele vai, a opção dele vai ser 1, tá? Vou dar um F10. Ele vai ficar na frente do case como 1. Eu vou deixar que seja 1 para a gente seguir com o nosso código, tá? E aí ele não vai entrar nesse case agora, ele vai para o próximo case na questão. Mesmo sem esse break ele iria parar aqui, porque eu estou dando F10, tá? Então a próxima linha de comando é esse case aqui. Ele é igual a 1, ele vai chamar esse cara. Eu dei o meu F10 aqui, ele vai parar na frente, ó. E ele já entrou, então ele vai chamar esse cara de todo jeito. Porém, eu quero que ele dê 2 alerts. Eu quero que ele já deu de baixo também. Então eu vou atribuir aqui o valor 2, que é para ele entrar no próximo case também, quando ele sair daí. Eu não quero nem saber. E aí quando eu der o meu F10 aqui, ó, ele vai fazer a chamada. Ó, o processo, tá vendo que esse outro aqui, APV retorno. E é muito provável que ele entre aqui novamente e já chame o meu alert quando eu der o OK aqui. Não deu certo, já tinha passado a instrução. Ah, tá, porque é um if, né? Isso é, eu tô querendo mostrar a vocês que esse case ele trabalha exatamente como aquele if else da gente, tá? Então é um comando de seleção ou decisão. A partir do momento que eu já decidi que seria a opção 1, né? Vocês viram que eu tentei burlar até para ele já também dar um case e entrar na opção 2 ou 3, mas ele não deixa. Depois que ele escolhe esse caminho, quando sai daqui ele vai embora. Tá? É por isso que é um comando de seleção ou decisão. Tá? Mesmo eu querendo forçar a barra, ele não entra no próximo case. É só um, amiguinho. Então você, programador, tem que ter essa consciência de que é que você está querendo que o teu código te responda, não é? Então, se você tem um código furado, onde existem mais de uma opção para ele, tipo, se eu tivesse colocado aqui 1 ou 0, né, muito provavelmente a gente ia ter um problema, porque quando fosse 0, talvez eu não... ele até poderia estar certo entrar aqui, tá? Tá certo entrar aqui, tá? Porque na condição de ou a primeira, ou a última, ou a segunda, como seja, ela tem que satisfazer. Então, se for 0 aqui, a minha chamada, não é? Caso ele entre no 0, ele entrou, vai chamar aqui e vai embora. Mas pode ser que em algum momento eu quisesse que ele entrasse no meu segundo, mas ele sempre vai entrar no primeiro antes, porque também é 0. Então foi uma programação meu. Eu tinha que ter visto isso, tá? E ele não vai fazer esse e depois fazer esse outro, não. Tu vai ter que mudar a tua query, a tua instrução para que ela satisfaça somente a um Deus. Não posso ter mais de um Deus aqui nos comandos de seleção. Tá? Então esse aqui seria um erro bárbaro que o programador cometeu, não prestou atenção, né? E aí se ele quisesse que em algum momento nessa minha opção fosse 0 para ele entrar nesse segundo case aqui, talvez ele nunca chegasse a entrar. Ele sempre entraria no primeiro, já que ele satisfaz de cara essa informação aqui. Tá bom? Bom, a promessa aqui é que as aulas sejam curtas, elas sejam o mais direcionadas possível. Então, para vocês testem aí. A próxima aula, a aula 4, a gente já vai falar dessas funções aqui, tá? A gente vai fazer uma segunda funçãozinha, vai fazer a chamada delas, tá? E o retorno, tá ok? Mas por hoje a gente fica com essa aula 3 aqui, comandos de múltipla seleção ou de múltipla decisão, vocês que decidam como querem chamar. Meu Deus, eu acho que eu acordei agora, só pode ser. Bem, pessoal, é isso aí e até a próxima aula. Fiquem com Deus.